As aparências enganam. Quase sempre a gente tem muitas surpresas. Eu me lembro, eu era pastor em Belo Horizonte, e eu e um colega, não vou citar o nome, resolvemos assim, no finalzinho de tarde sair da igreja, e a igreja ficava em frente a um grande shopping da cidade. A gente atravessava a passarela, em frente à igreja mesmo, do outro lado era o shopping. Fomos ao estacionamento do shopping e ficamos dentro do carro conversando sobre a vida da gente, ministério, batendo papo. E jogando também umas conversas fora, a gente precisava bater papo. E tinha um carro importado, assim, bem à nossa frente, no estacionamento. Eu não conhecia aquele carro, aquela marca, um carro diferente, chamava muita atenção. Devia ser muito caro mesmo. E nós ficamos brincando, dizendo assim, vamos ver quem é que vai sair dali, quem é que vai entrar naquele carro. Vamos ver quem acerta. E em um dado momento saiu um senhor de terno bonito, com uma maleta na mão. E aí, não sei se ele ou eu, disse, é esse aí. Aí ele passou com seu terno bonito, entrou num carro bem comum e foi embora. E nisso a gente foi errando. Veio uma senhora vestida, tipo a rainha da Inglaterra. Saiu do shopping, que de longe a gente sentiu o perfume dela. E não sei se eu ou ele disse, pronto, chegou a dona do carro. Que nada, entrou num carrinho simples e foi embora. E depois a gente batendo papo, chegou o dono do carro que a gente nem viu. Vestido uma calça jeans, uma camiseta branca simples, de tênis, entrou no carro e foi embora. As aparências enganam. Essa semana eu estava em São Paulo, eu, presbítero Daniel, e fomos jantar. Jantar num shopping chique de São Paulo, lá em Higienópolis. E no hall de entrada do shopping tinha um carro, quase 600 mil reais o carro. Uma série especial da BMW, um super carro. Nós olhamos à noite, passamos. No outro dia, eu fui almoçar lá. Era o lugar mais próximo que tinha para almoçar. Eu fui almoçar no shopping e eu fui de terno, elegante. E passei para olhar o carro, olhar mais de perto. E o vendedor veio para mim, já veio trazendo um catálogo, achando que eu ia comprar o carro. Quase que na hora eu ligo para o presbítero Venâncio para ver se... E veio com toda a cortesia me mostrar o carro de 600 mil reais. Que diferença faz um terno? As aparências enganam. Mas o pior aconteceu, Daniel vai me pagar essa. Na viagem de volta de São Paulo para cá, eu passei por uma experiência que eu nunca vou esquecer. Uma das viagens mais longas que eu já fiz. Vê como as aparências enganam. Eu estava sentado na poltrona da janela. Quem conhece avião sabe, são 3 poltronas, corredor, mais 3 poltronas. Eu estava no da janela e tinha uma moça assentada no corredor. E a poltrona do meio estava vaga. Aí nisso vem uma velhinha. Sabe aquela velhinha bondosa, aquele rosto bondoso? Dona Benta, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Gordinha. E se assentou ali do meu lado, já foi se ajeitando, puxando o cinto e toda sorridente. Tudo ela ria. Disse, olha, que coisa, vou até puxar assunto depois com essa senhora. As comissárias vinham distribuindo balas, negócio da TAM, balas, e uns fones de ouvido para quem quisesse ir ouvindo a programação
daquela televisãozinha ali, e o fone é plugado no braço da poltrona. Eu sei que aí, 5 minutos depois que nós decolamos, essa velhinha sorridente, tentando plugar o seu fone ali, aí deu uma batida assim no braço da poltrona, acho que para ver se o fone estava funcionando ou não. Depois de alguns segundos, eu senti um cheiro absurdo. Digo, não estou acreditando. O avião pressurizado, um ambiente que não tem como, não é possível. Passados uns 20 minutos, tapinha na poltrona. Fiquei tonto da segunda vez. Não estou acreditando nisso. Encurtando uma longa história, depois da quarta, eu comecei a contar, foram 13 de São Paulo, Salvador, Venâncio. Cada uma pior do que a outra. Horror! Todo tapinha que ela dava no braço da poltrona. Meu Deus, lá pela 10ª vez eu já estava chamando Genésio. E a velhinha, achando graça. Veio a hora do lanche. Todo mundo tomando água, Guaraná, Coca-Cola. Ela pediu logo 2 daquela que desce redondo. Botou para quebrar a viagem inteira. Não aguentava mais, eu estava para chamar já uma comissária, alguma coisa. E lá pela 10ª, eu disse, eu vou evangelizar essa velha. Era a minha salvação. Quando eu me ajeitei para falar com ela alguma coisa, ela mandou mesmo uma boa. Eu já estava sem aguentar. Até que depois de muito tempo, o comandante disse, tripulação, preparar, estamos em procedimento de pouso em Salvador. Eu disse, glória a Deus. Mas eu disse, eu vou evangelizar essa velha. Quando eu disse isso, a gente chegando já, aterrissando, ela abriu a bolsa e me deu um folheto para me evangelizar. Ela mora aqui em Nazaré e frequenta uma comunidade na Pituba. Deus, eu fiquei, a velhinha tão bondosa, meu Deus, eu não acredito nisso, como as aparências enganam. Daniel, você me paga essa, viu? Porque a gente viaja e ele achou de ir em outra companhia, me deixou sozinho viajando. As aparências enganam demais. A vida traz surpresas demais para a gente. Eu quero ler um texto da Escritura que vai nos ensinar algumas lições sobre isso. Vai nos ajudar nesse tempo difícil que estamos vivendo. Abra no primeiro livro, na primeira carta de João. Primeira epístola de João. Capítulo 2, do verso 18 em diante. Acompanhe a leitura que vou fazer com toda a atenção que você puder dar. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
E vós possuís unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Que o Espírito Santo nos ajude a discernir esta palavra nesta noite, em nome do Senhor. As aparências enganam. Não dava para saber, olhando grosseiramente assim, se Balaão era mesmo um profeta de Deus ou um falso profeta. No livro de Números, você vai encontrar 3 capítulos inteiros e longos, falando sobre a profecia de Balaão. Eu desafio você, tome isso como um desafio, um propósito. Chegar em casa, abra sua Bíblia, não agora, e confira o livro de Números depois do capítulo 22. E você vai encontrar a história de Balaão, 3 capítulos seguidos. Você não vai encontrar no capítulo nada que indique, que prove, que mostre que Balaão era um falso profeta. Porque veio um povo inimigo de Israel, e contratou Balaão para amaldiçoar Israel. E aí a palavra de Balaão, escrita lá nos 3 capítulos, é mais ou menos assim: pelo contrário, eu irei lá com vocês, mas eu só falarei aquilo que Deus colocar na minha boca, isso falarei. 3 vezes que eles pediram para que Balaão amaldiçoasse Israel, as 3 vezes Balaão se levanta e diz: eu falarei somente aquilo que Deus colocar na minha boca. E Balaão chegava perante o povo, em vez de sair maldição, saía bênção. E ali encerra, nos capítulos, a história de Balaão. Mas você chega lá no livro do Apocalipse, e também nos escritos de Pedro, e você encontra Balaão sendo colocado como um herege, como um apóstata, como um falso profeta, criminoso, malicioso, mentiroso, que amaldiçoou Israel. E se você pega os 2 textos, parece que não bate. Mas é porque a Bíblia Sagrada, ela explica a si mesma. Você tem que ler a Bíblia inteira, para você formar o contexto. Senão você pega um texto isolado e não vai entender mesmo. Em outra passagem, ainda no livro de Números, no capítulo 30, depois você vai conferir em casa, aí você vai entender que Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel, e por trás, dissimuladamente,
Ele era quem ensinava as mulheres de Israel a se prostituírem com as nações iníquas, com os homens das nações iníquas, se misturando e trazendo maldição sobre o povo de Deus. Em um caso que foi chamado o caso Baal Peor, que foi uma associação dos chamados prostitutos cultuais da nação vizinha, ímpia, e as filhas de Israel foram se oferecer como prostitutas cultuais para adorar a Baal. E quem ensinou isso, quem deu os trâmites, foi Balaão. E dissimuladamente ele erguia a voz e dizia: em nome de Deus, eu falarei apenas aquilo que Deus me ordenar falar. Alguém que ouviu aquela palavra, alguém que ouvisse aquela palavra, até mesmo nós, depois de tantos milênios, lendo o texto lá dos capítulos 22 a 25, somente lendo aquele texto, sem o demais contexto, sem outras passagens, nós também acharíamos Balaão um profeta de Deus, um santo de Deus. E ainda mais nós, latinos, brasileiros, que se deixam impressionar e encantar com coisas emotivas, sangue pulsando nas veias, poucas coisas já nos fazem chorar, emocionados, abraçamos com muita fé muitas coisas, sem meditar. Faz parte da credulidade do latino, muito mais ainda do brasileiro. Acharíamos Balaão um profeta sensacional. E eu poderia descrever outros com o mesmo perfil. Mas eu vou entrar no contexto do texto que eu li para vocês. Se você não sabe ainda, os apóstolos Tiago, Pedro, João, Judas, eles viveram num tempo de um dilema que a igreja viveu. Por um lado, um grande avivamento, que foi a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Jerusalém. Os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo soprou sobre a igreja e fez com que a igreja saísse para pregar. Uma grande perseguição veio sobre Jerusalém. E a igreja foi dispersa pela Judéia, Samaria, para a Ásia. E onde a igreja ia era perseguida, mas ali ficava a semente do Evangelho, e o Evangelho começou a crescer assim, debaixo de intensa perseguição. Esse irmão que escreveu essa carta para nós aqui, João, ele escreveu essa carta debaixo de intensa perseguição. Então tinha o avivamento, a perseguição à igreja e o dilema. Um grande movimento falso misturado na igreja. Se você já leu a Bíblia, é curioso, você sabe do que eu estou falando. Se não, abra bem o seu ouvido para entender nesta noite. As cartas do apóstolo São Paulo estão recheadas de advertências contra os falsos pregadores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos apóstolos. Eram muitos que entravam de casa em casa fazendo um trabalho de suor,
porta em porta, de casa em casa, entrando, anunciando um outro evangelho, que não o evangelho de Jesus. Eles mesmos se declaravam apóstolos de Jesus. Falavam em nome de Deus e em nome de Jesus, mas anunciavam um outro Cristo e um outro evangelho. E o apóstolo Paulo, em quase todas as cartas, reclama isso. Você encontra também no livro, na carta escrita aos Hebreus, que é uma carta escrita para os crentes da dispersão. O cuidado contra os falsos profetas. Você encontra o apóstolo Tiago falando sobre a língua mentirosa. O apóstolo Pedro falando várias vezes nas suas 2 cartas sobre a falsa profecia. E o apóstolo João falando muito sobre o anticristo, sobre as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos crentes e uma falsa igreja. De um lado, um avivamento, uma obra de Deus, pura e santa. No meio, perseguição à igreja. Do lado, falsidade, engano, em toda a era da igreja. Eu já falei aqui há alguns anos, mas me lembrei enquanto meditava nessas coisas, vou falar de novo agora nesse contexto. Eu lhes falei de um livro que eu li sobre a verdadeira obra do Espírito Santo. É um livreto publicado pela PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Um livro que fala sobre Jonathan Edwards, um avivalista, um servo de Deus, que viveu piamente seus 50 e poucos anos. E ele era um grande pregador, um grande orador. Mas ele apenas lia os seus sermões. Ele não tinha, segundo os historiadores, a eloquência dos irmãos Wesley, por exemplo, que pregavam vários sermões no mesmo dia, para multidões, sem microfones. E eles falavam sem consultar qualquer manuscrito, apenas deixando fluir aquilo que a sua alma se enchia. Vários sermões o dia inteiro. Houve dias, inclusive, em que Carlos Wesley não voltou para casa em pé o dia inteiro pregando, apenas tomava água nos intervalos. Jonathan Edwards apenas lia os seus sermões, mas com uma unção, com o poder de Deus na vida dele, que ninguém desgrudava os olhos do pregador. Ninguém dormia. Ele era magro, baixo, usava uma lente, não eram os óculos modernos, usava uma lente, uma lupa. E quem ouvia ficava impactado com a sua mensagem. E esse livreto fala sobre a verdadeira obra do Espírito Santo. Nos dias em que ele viveu, havia vários sinais parecidos com o que acontecia também no período de um grande reavivamento no país de Gales. Conversões. Pessoas se achegando à igreja, famílias restauradas, gente se voltando para a palavra de Deus, muitos testemunhos de curas, de milagres, demônios sendo expulsos das pessoas, coisas extraordinárias que aconteciam naquele tempo devido a um grande reavivamento no país de Gales, Escócia, Inglaterra, na Europa, onde o evangelho disseminava. Mas não é que havia uma obra paralela, parecida, com o, os mesmos sinais.
e enganava muitos. E Jonathan Edwards escreveu esse livreto falando sobre a verdadeira obra do Espírito Santo, com piedade e temor, fazendo os crentes do seu pastoreio entender que somente o Espírito Santo pode dar à igreja discernimento para descobrir o sagrado do profano parecido com o sagrado. Lembrem que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e disse: Timóteo, tome cuidado, fuja destes que têm forma de piedade, mas negam o poder. Eu me lembro das palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, dizendo que no grande dia do Senhor, muitos ficariam decepcionados e clamariam dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, fizemos milagres, pregamos nas praças em teu nome, coisas maravilhosas, extraordinárias. E Jesus disse, Mateus registrou no capítulo 7, que Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Em todo o tempo, houve um movimento paralelo, acompanhando a igreja de Jesus, em nome de Deus, em nome da fé, em nome da Bíblia, mas sendo um movimento falso. Era assim nos dias de João. E olha o que é que ele diz assim, no verso 18: filhinhos, com certeza, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é mesmo a última hora. E ele diz: eles saíram de nosso meio. Os anticristos estavam no meio da igreja, entre os apóstolos. Eles eram contados como pregadores do evangelho. Eles eram identificados como profetas, como apóstolos, representantes da fé. Eram assim reconhecidos. Mas as aparências enganam. E como em todas as eras, como pontuei no Velho Testamento Balaão, no Novo Testamento os falsos apóstolos, também é assim nos nossos dias. Não temos dúvida disso. Esse texto termina dizendo que isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. A gente se deixa levar muito facilmente pelas coisas que são apresentadas em nome da fé e em nome de Deus. Se a pessoa abriu a Bíblia e falou, nós já achamos que é um pregador do Evangelho. Se em algum lugar está sendo dito em nome de Jesus, em nome de Deus, ou usa a Bíblia Sagrada como fonte da inspiração que está sendo dita ali, já nos convence que tem alguma coisa de bom. Somos simples demais, ingênuos demais, desprevenidos demais, abertos demais a tudo que se nos apresenta hoje. E eu quero trazer para vocês nesta noite, na palavra do Senhor, que nós precisamos ser mais criteriosos, buscar o discernimento do Espírito Santo para nos iluminar a mente, para sabermos divisar essas coisas. O certo do errado, a verdade do engano. Não é errado julgar os espíritos. Não é errado confrontar a verdade.
Não é errado ir lá na Escritura confirmar se aquilo é verdade. Muito pelo contrário. Isso tornou os crentes de Bereia ainda mais nobres, porque foram confirmar na palavra se aquilo que os apóstolos falavam havia comprovação bíblica. Nós somos ingênuos demais. E estamos nos deixando levar muito facilmente pelos meios de comunicação, pelas coisas que são ditas pela televisão e pelo rádio, sem conferir as coisas na Escritura. Nós estamos vivendo o tempo do engano. Porque o Senhor Jesus profetizou e disse que nos últimos tempos o inimigo vai se levantar para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele virá com fúria, mas a fúria dele será direcionada estrategicamente para ludibriar da forma mais escondida, mais diluída as coisas infernais. Eu tenho advertido a igreja e todos quantos têm acompanhado pela internet. O embrulho no qual vem o veneno vai ser um embrulho cada vez mais evangélico, cada vez mais cristão, cada vez mais parecido com as coisas de Deus, cada vez mais teológico, cada vez mais bíblico, cada vez mais parecido com as coisas de Deus. Para chegar ao ponto de aquele crente mais piedoso, mais conhecedor da palavra, mais apegado às coisas de Deus, mais convicto, diante daquele pacote tão bonito, tão belo, até aquele crente mais experimentado ficar meio em dúvida se é de Deus ou não, tão parecido vai ficar com as coisas de Deus. Para enganar, se possível, os crentes. E sabe o que é o pior de tudo isso? O apóstolo Paulo, que era aquela cabeça lúcida, cheio de letras, mas também cheio do poder de Deus, ele disse uma coisa que você precisa abrir os olhos, como eu já abri. Efésios capítulo 4, não precisa abrir agora, apenas guarde esse texto. Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo diz: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muitos apostatarão da fé por obedecerem a esses ensinos. Existem pregadores. Uns usam como estratégia a inflamação do seu discurso. Inflamados, emocionados, que prendem o ouvinte pela emoção. E que depois que a emoção domina a razão, a pessoa absorve qualquer coisa. Existem igrejas trabalhando, estudando como recurso, como ferramenta, os princípios da neurolinguística, de como cativar o cliente, de como cativar o ouvinte, de como atingir o coração do ouvinte, com marketing, com estratégias. Vocês não têm noção do que acontece nesse mercado da fé. E muitos têm seguido esses inflamados pregadores que movem a plateia pela emoção. Outros
usam outras estratégias. Até prêmios, até brindes estão dando para fidelizar o cliente, o crente. Brindes, prêmios, promessas, artimanhas de Satanás. O verdadeiro crente está fidelizado pela cruz. A aliança que ele tem é com Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Não é por prêmio algum ou por promessa de melhoria de nada. Ele não vem à igreja para receber benefícios. Ele vem à igreja para adorar. Ele não vem receber, ele vem dar. Ele vem prestar, oferecer a Deus o seu corpo como culto racional. Em consequência, ele é abençoado. Essa noção de receber, é o humanismo quem tem trazido para nós, para nos enganar. O que é que eu ganho com isso? É a mentalidade corporativista, é a mentalidade monetária dessa geração, que tudo passa pelo comprar, vender, ter e receber. Nós não. Nós já fomos comprados. E hoje nós somos adoradores, que oferecemos a nossa vida todo dia a Deus, em espírito e em verdade. Esse era o contexto. E os falsos apóstolos saíram do nosso meio, do nosso ambiente, do nosso contexto. Sempre foi assim. As aparências enganam. E nós precisamos ficar mais espertos. C.S. Lewis, escritor, ele não é inglês, ele é irlandês. Era um dos escritores mais encantadores pela forma de escrever que eu já li. Eu tenho 2 escritores que me encantaram de uma forma especial pela forma de escrever. O conteúdo, mas também a forma de escrever. Um é Tozer. E o outro é C.S. Lewis. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Uma analogia do reino celestial. Foram 7 livros. Nárnia, dentro da metáfora, é o reino de Deus. Aslan é o leão da tribo de Judá, é uma representação de Cristo. E num dos livros, o 7º livro, A Última Batalha, fala de um momento em que um ser narniano procura enganar os demais narnianos. Era um gorila esperto. E ele pega um asno, um jumento, e veste com uma pele de leão. Vestiu o jumento numa pele de leão. Amarrou tudo direitinho. E o jumento ficou com o aspecto de um leão grande. E o gorila ficou anunciando para os narnianos que chegou o tempo de voltar a Nárnia, o grande leão, Aslan, para colocar as coisas em ordem. E depois das promessas feitas, promessas da chegada de Aslan, aquela expectativa, então começa a surgir, sempre na penumbra, sempre de longe, sempre meio às escondidas, o jumento com aparência de leão. E na narrativa, muitos ficaram enganados e muitos absurdos eram feitos em nome de Aslan.
Encurtando uma longa história, e vale a pena você ler esses livros, chega um tempo em que a pele do leão no jegue vai cair, porque todo engano vai ser revelado. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, diz a palavra de Deus. Mas muitos ficaram pelo meio do caminho, arrastados pelo engano. Somente os mais espertos é que começaram a observar com mais critério e começaram a questionar o gorila. Espere, e aquelas perninhas finas não parecem pernas do leão? Ah, mas você está enganado. Será que você não está vendo de muito longe? Etc. E começaram a ficar inquietos com alguns detalhes que começaram a revelar que o leão era diferente. E é por isso que o apóstolo João disse assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Pelo contrário, é porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Irmãos queridos, quem está afirmado na verdade não vai se deixar levar pela mentira e pelo engano. Pode até se balançar por alguma coisa, mas no fim o Espírito Santo e a palavra convencerão o crente. Você não pode prescindir da leitura da Escritura, da meditação, de vir à igreja, de estudar a Bíblia, de se apegar aos crentes, porque Deus irá revelar a verdade aos seus filhos. O tempo é de engano. E o engano vai recrudescer. As aparências irão enganar a muitos que usarão a linguagem evangélica, o aspecto evangélico, o ambiente evangélico do meio de nós. E nessa conversa de crentes, entre aspas, levarão a muitos. Peça a Deus discernimento espiritual. Um sorriso de uma velhinha bondosa pode esconder muitas coisas. Uma palavra em nome de Deus pode esconder muitas coisas também. Que o Espírito Eterno abençoe nosso coração e nos dê o santo discernimento que precisamos, em nome dEle.